Olá pessoal, bom dia. Vejam só, hoje nosso assunto vai ser a formação dos Estados Unidos da América, né? Página 89. Então veja só, sabemos que o Brasil, para a gente entender melhor, né, esse assunto, vamos falar primeiramente do Brasil. Sabemos que o Brasil ele foi conquistado pelos portugueses, isso é fato, todo mundo sabe, né? Foi conquistado, dominado, muitas riquezas exploradas, nosso ouro, pau-brasil, ok, tudo isso a gente já sabe. Mas aí iremos falar sobre a formação dos Estados Unidos da América. Justamente. É esse país que é a maior potência mundial, economicamente falando. Esse país um dia ele também foi igual ao Brasil. Ele foi colonizado, ele foi dominado, ele foi conquistado, ele foi explorado. Tá certo? Então, os Estados Unidos também foi uma região que foi dominada. Só que o Brasil foi dominado pelos portugueses. No caso aqui dos Estados Unidos, né, ele foi dominado pelos ingleses. Então, várias tentativas aconteceram, né, para chegar a esse domínio total. Vamos entender, certo? Os ingleses, eles faziam uma propaganda, né, de que lá na América, lá nos Estados Unidos, existiam terras férteis, existiam a abundância, clima bom, clima favorável. Ou seja, era uma propaganda para as pessoas inglesas. Quem quisesse mudar de vida tinha que vir para a América. Então essa propaganda foi feita e aí muitas pessoas saíram em direção à Inglaterra, em direção à América, né? E aí se instalaram aqui nos Estados Unidos da América. Então veio muita gente, veio mulheres, aventureiros, camponeses, pessoas sem terras, religiosos, protestantes, para difundir a sua religião. Vieram ingleses, mas também vieram muitos outros europeus para uma terra que era a terra dos sonhos, aqui na América. Que até então não era Estados Unidos da América, a gente vai entender como se deu esse nome. Pois bem, então acontece o seguinte: de um lado, né, existiam conquistas na região norte, né, e centro, e do outro na região sul. Então pessoas dominaram a região sul. Essa região sul, né, a gente sabe, e se a gente não sabia ainda, essa região sul era praticamente escravista, se desenvolveu muito a escravidão nessa região sul. Se desenvolveu, na verdade, uma mão de obra de plantation, que é uma mão de obra de plantation. Eles se preocupavam, né, nessa região sul se desenvolveu um tipo apenas de agricultura, que é os famosos plantation. Vocês podem até, acredito que encontrar na página de vocês, na página 92. Isso, vocês encontram na página 92 que a base da agricultura foi escravocrata, desculpa, e onde lá se desenvolveu apenas um único produto. Ou seja, quando eles plantavam algodão, então era apenas só algodão em toda a região lá. Quando eles decidiram plantar qualquer outro tipo de cultura, era apenas um. Por isso que se dá monocultura, tá certo? Então essa foi a base da economia que os ingleses implementaram aqui na América inglesa, aqui na formação dos Estados Unidos. Do outro lado, na região norte, foi uma região mais desenvolvida, né? A região norte ela foi muito mais desenvolvida, tendo em vista que existiu muito uma preocupação em industrialização. Era mais voltada para um comércio externo, né? O que se fala muito, o que se vê muito nos livros didáticos, é que foi uma região mais de brancos, né? Tendo em vista que a região sul foi uma região mais de escravos, e a região norte, uma região mais de pessoas brancas, e com um desenvolvimento econômico voltado para a industrialização. Pois bem, a Inglaterra domina, né? A Inglaterra começa a dominar essa região que ficou conhecido como as 13 colônias. As 13 colônias dominadas pela Inglaterra. Vejam só, olha aí as colônias. Essas colônias aqui
são colônias dominadas pela a Inglaterra. Aí a gente começa a entender por que o nome Estados Unidos da América. Na verdade, foram esses 13 estados que se uniram contra essa exploração escravocrata, contra a exploração de trabalho e toda uma exploração de carga de impostos que a gente vai ver logo mais, tá certo? Então vamos lá. Só recapitulando, né, para a gente não se perder. Vieram várias pessoas, né, da Inglaterra que se fixaram na região norte e na região sul. A região sul foi mais uma região voltada para a escravidão e um tipo só de produto sendo plantado, né, de cultura sendo plantada. E a região norte, região mais rica, desenvolveu mais a policultura e uma economia, uma produção de manufatura, ou seja, de comércio. O comércio era muito lucrativo na América do Norte, né, nas colônias do Norte, melhor dizendo. Então, assim, no Norte, como a gente está vendo, era bem desenvolvido. Então, eles usavam navios, né? Eles buscavam melaço lá nas Antilhas e transformavam em rum, certo? Segundo passo, eles trocavam esse rum em armas, tecidos, certo? Trocavam por pessoas, no caso que eram escravos, para trabalhar na agricultura. Eram poucos escravos que existiam nas colônias do norte, mas existiam. E em seguida, eles levavam esses escravos para serem vendidos nas fazendas. Então veja que as colônias do norte, elas se desenvolveram mais, porque eles trabalhavam com o comércio, né? Muito embora até o comércio de escravos eles praticavam, mas se desenvolveram melhor. Então veja só, a Inglaterra, pelo que está se percebendo, ela domina, né? Já começa a dominar essa região aqui, tanto do norte quanto do sul. E aí começa a endurecer os impostos, né? A gente sabe, impostos são dinheiro, são benefícios que as pessoas pagam ao Estado. Os ingleses já dominaram, assim como Portugal fez aqui com o Brasil, né? Muito parecido com o que Portugal fez com o Brasil, de exploração. Os ingleses acabaram apertando ainda o laço e criando leis para arrecadar dinheiro. No livro de vocês, acredito que vocês vão ver também criação da lei do selo, a lei do chá, as leis intoleráveis, certo? Vamos entender cada uma delas, para a gente também ter conhecimento que as pessoas não aceitaram, né? Não aceitaram pagar tantos impostos. Repito, muito parecido aqui com o Brasil, né? A diferença que no Brasil foi praticamente colônias de exploração, como as colônias do Sul, aqui que a gente viu, que era escravocrata e monocultura. Mas assim, não teve, aqui no Brasil não teve tanto desenvolvimento quanto teve nos Estados Unidos da América. Pois bem, então a Inglaterra ela apertou o cerco, né, e criando algumas leis. A Inglaterra ela mandou pessoas, né, vinham de Londres para fiscalizar e para cobrar esses impostos. Criou a lei do chá. Essa lei do chá era todo chá, né, que eram vendidos, que porventura fossem vendidos aqui nos Estados Unidos. Eu digo aqui porque é o continente americano, né, onde também nós fazemos parte. Então esse chá todo era obrigado, as pessoas, os colonos aqui eram obrigados a comprar esse chá. É muito caro, inclusive, diga-se de passagem, né? Aí a gente entende um pouco a questão da exploração. Esse chá é muito caro, mas as pessoas eram obrigadas a comprar, porque só chegava esses chás aqui. Então as pessoas, né, disfarçados de índio, invadiram esses navios, né, e jogaram todo o chá no mar, certo? Essa carga foi um protesto contra essa lei do chá. Também foi criado a lei do selo. Os ingleses, querendo arrecadar mais dinheiro, mais impostos, criaram a lei do selo, né, que na verdade dizia que todos os jornais, os cartazes, cartas e certidões que circulassem nessas 13 colônias deveriam receber um selo. Só que esse selo era bem caro, né? Que era uma tentativa de arrecadar mais impostos. Certo? A gente está entendendo, né, quanto de leis os ingleses criaram.
Pois bem, em seguida as leis intoleráveis, que aí foi uma resposta, veja só, as leis intoleráveis foi uma resposta que os ingleses colocaram mais dura, né? Uma resposta mais dura contra o episódio da lei do selo, contra o episódio da lei do chá. Então foram mais castigos, na verdade, né? Foram mais castigos que os ingleses ofereceram aos colonos. Então era sofrimento, certo? Ele autorizou o fechamento dos portos, né? Eles disseram que os colonos, as pessoas que moravam aqui no continente americano, nos Estados Unidos, tinham que pagar todo o prejuízo causado por essas revoluções, por essas revoltas. Então, ainda mais endurecidas essas leis, que são chamadas de leis intoleráveis. Então, só para a gente resumir e encerrar essa explicação, muitos movimentos aconteceram contra essa dominação inglesa. Muitos movimentos. É tanto que começa a surgir movimentos a favor da independência, né? O que é que eles queriam? Que essas 13 colônias passassem a ser livres dos ingleses. Então, vem aparecer grandes líderes, né? Um deles é o Thomas Jefferson, que ele faz um movimento de independência, dizendo ele, né? Que não era possível os ingleses dominar por tanto tempo, de forma tão dura, uma região tão numerosa, tanto as colônias do norte quanto as colônias do sul. Então Thomas Jefferson ele faz uma declaração de independência, diz os direitos e os deveres do cidadão, né? A declaração de independência é isso, mostrando os direitos e os deveres do cidadão. Então acontecem lutas, guerras e dentre outras coisas, tendo em vista que no ano de 1776, né, os Estados Unidos, né, que são essas 13 colônias, eles se unem e propõem, né, essa independência, esses direitos e deveres do cidadão. Ou seja, propõem que essas 13 colônias fiquem livres da Inglaterra. Voltando, assim como foi aqui o processo de independência do Brasil, as pessoas que viveram na época, Tiradentes, né, não desejaram, né, não desejaram que o Brasil fosse livre de Portugal e foi. Então, da mesma forma, nos Estados Unidos surgem movimentos a favor da independência dessas 13 colônias. Um dos grandes líderes foi Thomas Jefferson, que fez essa carta de independência, onde nessa declaração de independência, elas foram inspirados nos padrões iluministas, né? Estava vivendo, né, em anos passados, o mundo, né, tinha vivido o iluminismo, a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, e era impossível, na visão de Thomas Jefferson, uma nação tão grande, né? São 13 colônias, permanecerem dependente totalmente da Inglaterra. E a Inglaterra sempre colocando altos e altos impostos, altos e altos tributos, tá certo? Então, assim, quero que vocês estudem mais, leiam, tá certo, sobre esse assunto, tá bem? É só apenas um pouco do processo de dominação das 13 colônias inglesas até a declaração de independência, que foi em 4 de julho de 1776. Essa declaração foi proposta, tá certo? É o dia que considera, né, Independence Day. Ok? Até mais e até breve.